Ele observa. Ele espera. Escondido nas bordas da visão, uma figura esguia se esconde nas sombras. Seus braços, anormalmente longos, pendem como galhos de árvores mortas. Seu rosto, uma tela branca e vazia, um abismo que suga a sanidade. Ele é Slenderman, uma criatura nascida nos cantos escuros da internet, mas que se tornou um pesadelo na mente de muitos. Ele é o nosso mito moderno, a prova de que histórias têm poder e de que somos fascinados pelo inexplicável. Mas o que acontece quando a linha entre fantasia e realidade se torna assustadoramente tênue? A lenda de Slenderman é um conto de advertência moderno, um lembrete de que as histórias que contamos podem ter consequências, principalmente na era digital. É uma história sobre o poder da sugestão, a influência da internet e a natureza às vezes perturbadora da psique humana. Uma jornada para o coração da escuridão, onde a ficção se torna realidade e onde o monstro que criamos pode ser o menor de nossos problemas. Em 2009, em um canto obscuro de um fórum online chamado Something Awful, a semente do terror foi plantada. Um usuário chamado Victor Surge, mais tarde identificado como Erik Knudsen, postou 2 imagens manipuladas em um tópico sobre fotos paranormais. As fotos granuladas em preto e branco mostravam crianças brincando em um parquinho, com uma figura alta e esguia pairando ameaçadoramente ao fundo. Knudsen acompanhou as fotos com trechos de texto, sugerindo uma história de fundo perturbadora para a figura misteriosa. Ele a chamou de Slenderman, e assim, com alguns cliques, uma lenda nasceu. O que começou como uma brincadeira online rapidamente se espalhou como um vírus, alimentado pelo fascínio do público pelo macabro e pelo poder de contar histórias colaborativas. Slenderman é frequentemente descrito como uma figura anormalmente alta e magra, com membros longos e desengonçados que parecem se esticar e dobrar à vontade. Ele é frequentemente retratado vestindo um terno preto liso, sua cabeça sem rosto, um vazio branco e perturbador. Não há boca, nariz ou quaisquer outras características discerníveis. Apenas uma extensão vazia que parece sugar a luz e a esperança. Alguns relatos afirmam que ele pode esticar seus membros e torso a comprimentos sobrenaturais, permitindo que ele inspire medo e capture suas vítimas. Dizem que ele persegue florestas, espreitando os limites da visão periférica, sempre observando, sempre esperando o momento oportuno para atacar. Ele é um predador de pesadelos, alimentando-se da sanidade e do medo daqueles que cruzam seu caminho. A lenda de Slenderman tomou um rumo assustador em 2014, quando 2 meninas de 12 anos, Anissa Weier e Morgan Geyser, atraíram sua amiga Peyton Leutner para a floresta e a esfaquearam 19 vezes. Quando questionadas sobre o motivo de seu crime horrível, as meninas disseram que estavam agindo em nome de Slenderman, na esperança de se tornarem suas proxies e provarem sua lealdade a ele. O caso chocou o mundo, destacando o lado negro da cultura da internet e o poder da fantasia de influenciar a realidade. O julgamento subsequente lançou luz sobre o estado mental das meninas, com especialistas testemunhando que ambas sofriam de delírios e acreditavam genuinamente na existência de Slenderman. O caso levantou questões perturbadoras sobre a influência da mídia digital, a natureza da doença mental e a linha tênue entre fantasia e realidade. O caso Waukesha foi um lembrete arrepiante de que o conteúdo que consumimos, especialmente online, pode ter um impacto profundo em nossas mentes e ações. A natureza imersiva da internet, combinada com a rapidez com que a informação se espalha, pode criar um terreno fértil para que narrativas, mesmo as mais perturbadoras, se enraizem e distorçam a realidade. A história de Slenderman destaca a necessidade de alfabetização digital
e pensamento crítico, especialmente para os jovens. É crucial ensinar as crianças a diferenciar a ficção da realidade, a questionar as informações que encontram online e a serem consumidores responsáveis de mídia digital. No entanto, também levanta questões mais amplas sobre a responsabilidade das plataformas digitais na moderação de conteúdo e na prevenção da disseminação de informações prejudiciais. A lenda de Slenderman se enraizou em nossa psique coletiva. Mas por quê? O que nos atrai a essas histórias assustadoras e às criaturas que as habitam? Talvez seja a emoção do desconhecido, o arrepio de adrenalina que sentimos ao contemplar o que espreita nas sombras. Ou talvez seja uma maneira de enfrentar nossos medos e ansiedades mais profundos, personificados na forma de um monstro externo. Seja qual for a razão, o fascínio humano pelo macabro é inegável. Histórias de terror, lendas urbanas e outras formas de narrativa sombria existem há séculos, servindo como um reflexo de nossos medos mais profundos. É como se olhássemos para o espelho da alma e não gostássemos do reflexo. E na era digital, onde as linhas entre a realidade e a fantasia são cada vez mais tênues, essas histórias encontram novos meios de ressoar em nós, desafiando nossas percepções e nos deixando questionando o que é real e o que é simplesmente um produto de nossa imaginação. A influência de Slenderman se estende muito além dos confins da internet. Desde sua criação, a entidade se tornou um ícone da cultura popular, aparecendo em várias formas de mídia, incluindo videogames, filmes, séries e literatura. Ele se tornou um alimento básico no gênero terror, sua imagem icônica instantaneamente reconhecível por milhões em todo o mundo. A popularidade de Slenderman fala do poder duradouro das histórias de terror e de nossa fascinação pelo macabro. Ele se tornou uma lenda urbana moderna, um conto de advertência que destaca os perigos potenciais da internet e a importância do pensamento crítico na era digital. Como a névoa que obscurece a linha entre a verdade e a ficção, a questão da responsabilidade online paira sobre a lenda de Slenderman. Em um mundo onde as informações se espalham na velocidade da luz, quem é responsável por mitigar os danos potenciais de narrativas prejudiciais? As plataformas de mídia social têm a obrigação de policiar o conteúdo que é compartilhado em suas plataformas? Essas questões não têm respostas fáceis. No entanto, o caso de Slenderman serve como um forte lembrete de que a internet não é uma entidade amorfa e sem rosto. É um reflexo de nós mesmos, de nossos medos, desejos e da própria natureza de nossa humanidade. E à medida que navegamos neste cenário digital em constante evolução, devemos fazê-lo com cautela, consciência e um compromisso compartilhado de responsabilidade. Lendas urbanas, como a de Slenderman, frequentemente se aproveitam de nossos medos e ansiedades mais profundos. Elas nos lembram de que o mundo pode ser um lugar imprevisível e às vezes perigoso, e que existem forças por aí que não entendemos totalmente. Para alguns, essas histórias podem ser perturbadoras, levando a sentimentos de medo, ansiedade e paranoia. No entanto, as lendas urbanas também podem servir a um propósito psicológico. Elas podem nos ajudar a processar nossos medos, nos dar uma sensação de controle em um mundo caótico e nos unir por meio de experiências compartilhadas. Ao reconhecer nossos medos e enfrentá-los de frente, podemos começar a diminuir seu poder sobre nós. A lenda de Slenderman serve como um conto de advertência para a era digital. Ela destaca a velocidade com que as informações podem se espalhar, o poder da narrativa e a importância do pensamento crítico. Em um mundo onde estamos constantemente bombardeados com informações, é crucial abordar o conteúdo online com uma mente crítica, questionar o que lemos e vemos e sermos consumidores responsáveis de mídia.
também destaca a necessidade de conversas abertas e honestas sobre saúde mental. Ao fornecer aos jovens as ferramentas e o apoio de que precisam para lidar com os desafios do mundo digital, podemos ajudá-los a navegar neste cenário complexo e em constante mudança. A lenda de Slenderman é um lembrete arrepiante de que a linha entre fantasia e realidade pode ser assustadoramente tênue. É uma história sobre o poder da sugestão, a influência da internet e a natureza às vezes perturbadora da psique humana. É um conto de advertência para a era digital, destacando a importância do pensamento crítico, alfabetização digital e a necessidade de conversas abertas sobre saúde mental. Em um mundo onde as linhas entre o que é real e o que é imaginário estão constantemente se confundindo, devemos pisar com cuidado, consciência e um compromisso compartilhado de responsabilidade. Pois no reino digital, assim como nas profundezas mais escuras de nossa imaginação, os monstros que criamos podem ser os menores de nossos problemas.